Olá, esse é o canal de exercício de criação literária e esse é o segundo vídeo sobre o tempo que você precisa dedicar para escrever. No primeiro vídeo, eu dei algumas sugestões de como organizar sua agenda e reservar 2 horários por semana para você sentar e escrever e ir desenvolvendo seus textos. Hoje eu vou explicar como fazer a revisão daquele primeiro texto que você fez, seguindo a sua agenda por mais 3 dias seguidos. É muito importante que você mantenha a agenda do jeito que você organizou, sem fazer negociações, sem deixar para amanhã, do tipo, hoje não dá, amanhã cedo eu vou. Porque quando você começa a fazer essas negociações na sua cabeça, pular a agenda, deixar para outro dia, esse é o primeiro passo para começar a se enganar. A nossa cabeça é cheia de truquinhos e armadilhas que a gente mesmo vai inventando e vai afastando você de um objetivo que você tem, mas que é difícil. Quer dizer, do mesmo jeito que é difícil fazer uma dieta alimentar, é difícil fazer exercícios, também é difícil sentar para escrever. Alguma coisa na nossa cabeça diz que aquilo é muito difícil e você vai adiando e enganando você mesmo, dizendo que você vai fazer amanhã e na hora H não faz. Então, se você manteve a sua agenda, sentou lá no horário certo, você já está fazendo o primeiro passo. Então, para fazer a revisão do seu primeiro texto, você vai fazer essa revisão em 3 dias, da maneira que eu vou explicar daqui a pouco. E o que eu queria que você prestasse atenção nesse processo de manter a sua agenda por 3 dias, sem bloquear e sem pular a agenda, é o que pode acontecer, que é um fantasma que a cabeça cria, que é um tipo de bloqueio. Não um bloqueio assim, não tenho ideia, mas é um bloqueio de vontade, que funciona assim. E é muito comum e acontece com praticamente todo mundo. Você tem o seu horário, você manteve a sua disciplina, sentou lá no seu dia de escrever e de repente parece que você não está com vontade. Acontece alguma coisa na cabeça que você fala, hoje eu tô mal-humorado, hoje eu tô isso, eu tô aquilo, não tenho ideia nenhuma. É uma coisa incrível, parece que você passou os 2 dias que você estava, por exemplo, no seu emprego, fazendo coisas que você é obrigado, você queria escrever, e daí você tá lá no seu emprego sonhando com a hora que você vai sentar para escrever. E na hora que você senta, aquela vontade que você tinha quando você estava no seu emprego desaparece. E parece que você preferia estar no seu emprego, parece que você preferia estar lavando louça, parece que você preferia estar fazendo supermercado em vez de estar ali escrevendo. Uma coisa muito louca que acontece na cabeça da gente e realmente acontece. E você não pode acreditar nessa sensação. Então, se você sentar para escrever no dia que você marcou, que você prometeu para você mesmo, e você tiver essa sensação, eu não queria estar fazendo isso agora, eu não estou com vontade, saiba que isso é uma ilusão da sua cabeça e você precisa fingir que isso não está acontecendo e simplesmente fazer o que você sentou para fazer, mesmo que você não esteja com vontade, às vezes até mesmo contra a vontade, sabe? Você começa a escrever e comigo acontece isso. Ai, que droga, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu fazer isso aqui rápido, deixa eu fazer de qualquer jeito só pra eu me livrar e ir embora. Às vezes você tá escrevendo e você tá agindo contra a sua vontade naquele momento. Você não quer e você tá escrevendo. E por que é importante treinar e escrever mesmo que você não esteja com vontade? É porque a sua vontade no momento, ela não tem nenhuma relação com a qualidade do texto. Às vezes você pode estar num momento super inspirado, que lindo, maravilhoso, escreve um monte e você vai ler no outro dia e tem coisa demais, tá enrolando, tá sem graça, você tava meio vaidoso e fez um monte de coisa que não vai servir para nada e você vai cortar tudo. E, curiosamente, às vezes você escreve de má vontade achando que tá tudo ruim e no dia seguinte, quando você lê, você fala, puxa, até que não estava tão ruim, até que tem coisa boa aqui. Então,
o seu sentimento, a sua sensação na hora que você está escrevendo não tem relação com o resultado. Então você tem que ignorar a sua sensação na hora que você está escrevendo, porque você só vai conseguir avaliar o resultado depois de um dia, 2, quando você tiver o distanciamento para reler aquilo. Bem, então esse exercício é um exercício sobre revisão, porque revisar é tão importante quanto escrever o primeiro esboço. O escritor, ele tem a cabeça dividida em 2 metades. Uma parte é a parte de criação e a outra parte é a parte de edição. E essas 2 metades, elas funcionam bem diferente. Quando você está escrevendo a primeira versão, o primeiro esboço, você não pode ter muito senso crítico, senão você vai bloquear. Ou então o seu texto vai ficar tão controlado que vai demorar muito para crescer, para se soltar e para ter coisas surpreendentes. Quando você está trabalhando na primeira versão, a sua parte de criação que está ligada, você vai escrevendo e mesmo que você ache que tem alguma coisa que está mais ou menos, vai em frente, não fica se pegando muito em detalhes. Quando você for revisar, é que você vai ligar a sua parte editor, que você vai aumentar o seu senso crítico, vai ter um olhar mais atento, será que isso ficou bom? Será que isso é bobagem? Será que isso é repetido? E daí você vai cortar muitas coisas e você vai deixar só realmente o que é interessante, é original e vale a pena. Então, o exercício de hoje é um exercício sobre revisão. Durante 3 dias na sua agenda, você vai sentar para revisar o primeiro texto que você fez conforme o exercício do primeiro vídeo. No primeiro dia, você vai fazer uma revisão mais livre, que é cortar o que ficou ruim e aumentar o que ficou bom, conforme a sua sensação, as suas preferências, o seu gosto. Então você vai pegar aquele primeiro texto, vai ler ele com senso crítico do começo ao fim e vai tentar ver, nossa, disso aqui, o que eu realmente gostei? O que fala de verdade o que eu queria falar? O que é diferente, que eu acho que está interessante de ler? Quando você deixa o seu texto parado 1, 2 dias, você já consegue ler ele com distanciamento. Então, no primeiro dia de revisão, o que você vai fazer? Marque, pode até marcar com uma cor, com uma caneta, as partes que você gostou e marque de outra cor as partes que você não gostou. Essas partes que você não gostou, você pode simplesmente jogar fora, ou se você quiser, se você for muito obsessivo com a sua própria produção, você pode guardar num arquivo de reserva, um arquivo lixo, que você vai pondo ideias que você talvez use no outro dia. Você vai deixar no seu arquivo só o texto que você gostou, que você acha que está legal. E você vai tentar aumentar com mais detalhes coisas daquela parte que você achou que está legal. Então, se você falou de um personagem que você gostou, você pode dar mais detalhes sobre esse personagem. Se você descreveu um diálogo, você pode tentar continuar esse diálogo ou fazer um outro diálogo de sequência. Enfim, pegue as partes que você gostou e tente ver o que você pode complementar para aumentar aquilo. Sem se preocupar com forma nem nada, só deixa a sua criatividade rolar um pouquinho mais na parte que você gostou. No segundo dia de revisão, você vai tentar dar uma forma para esse texto. Eu não vou falar nesses primeiros vídeos de estrutura de narrativa. Essa forma vai ser uma forma bem livre, você vai tentar marcar 3 momentos, que é um começo marcante, uma ideia de clímax, ou seja, um ponto alto perto do final do texto, e um final surpreendente ou marcante que seja diferente do começo e do clímax. De forma bem livre, do jeito que você intuitivamente você acha que funciona. Então você vai reler aquele texto que você já revisou uma vez e tá só com as ideias que você achou legal. Preste atenção no começo. Esse começo é forte? Ele tem alguma frase de impacto? Ele tem alguma ideia marcante? Ele tá chamando atenção? Preste atenção no começo e deixe o começo o melhor possível. Saiba que o leitor, ele é atraído pelas primeiras frases, as primeiras linhas, o primeiro parágrafo.
chama, inclusive tem nome, né? Chama incipit, que é a primeira frase. Na teoria literária, a primeira frase ela tem uma essência resumida de tudo que vai vir no texto depois. Então preste atenção no seu início e tente deixar ele o melhor possível. E depois, vendo o conjunto do seu texto, qual é a ideia mais forte? Para onde aquele texto está levando? Todo texto constrói algo, constrói uma expectativa, constrói um clima, constrói uma história, se você está fazendo um texto com uma história. E tente ver qual é o ponto mais alto daquele texto, onde a atração do leitor está sendo direcionada. Veja se o seu texto tem isso. Tome cuidado para não fazer um texto repetitivo, que é a mesma do começo ao fim. Às vezes a pessoa pega uma ideia que ela acha tão legal e quando você vê, tem uma página inteira que é praticamente uma repetição daquela mesma coisa. Evite isso. Perceba se o seu texto tem aproximadamente uma página, se perto lá da linha 20, digamos, né, quando a página está chegando no final, se você tem uma coisa de mais impacto. Mesmo que seja um impacto poético, não precisa ser um tiroteio, um assalto, um infarte, um aborto, não precisa ser uma ideia chamativa, pode ser um impacto poético, mas veja se você chegou nisso. E, finalmente, pense na conclusão do seu texto. O ideal é que a conclusão ela tenha uma pequena surpresinha, mesmo que seja acabar rápido demais. Às vezes a conclusão é simplesmente você construir um clímax, uma grande expectativa e acabar de repente. Isso pode ser uma conclusão. A conclusão pode ser qualquer coisa, mas veja se você construiu esse efeito. Que tudo que você foi construindo no clímax, na hora de encerrar seu texto, você põe um elemento diferente, você muda uma pequena coisa e quem lê vai falar, nossa, eu não esperava que terminasse assim. Então, no segundo dia de revisão, tente ver se o seu texto tem isso. Não se preocupe o que é certo ou errado, faça intuitivamente com a memória que você tem de ler outros textos. Bem, e agora eu vou explicar o que você vai fazer no terceiro dia de revisão do seu texto, que vai ser um cuidado com a construção propriamente literária das frases, a escolha das palavras, etc. Então, nesse terceiro dia de revisão, você esqueça a estrutura. Você já pensou nisso no segundo dia. Quando você estiver revisando a composição do texto, mesmo propriamente, as palavras, os pontos, as vírgulas, a forma de cada parágrafo, não precisa pensar na estrutura geral. Então, no terceiro dia, a sua revisão vai ser frase a frase. Olhe cada uma das frases, cada palavra que você escolheu. Veja se tem repetições inúteis. Às vezes a gente repete várias coisas sem perceber. É claro que você pode usar a repetição com efeito literário, mas se você usou a repetição porque simplesmente você não percebeu, isso é um problema. Então veja se as vírgulas são boas ou se são desnecessárias. Um erro muito comum é encher de vírgula, às vezes não precisa tanta vírgula no texto. Veja se as palavras que você escolheu são as melhores palavras. Como eu falei da primeira vez, faça essa primeira revisão intuitivamente pelas suas preferências. Quando você escreve, você tem que aprender a confiar nas suas preferências. Muitos escritores dizem que o escritor é o professor dele mesmo, porque existem muitos tipos de literatura no mundo, literatura mais artística, literatura de entretenimento, muitos objetivos diferentes. Você nunca vai agradar todo mundo e você nunca vai fazer um tipo de literatura único que é unânime, todo mundo diz essa é a melhor literatura do mundo. Isso não existe. Então você tem que confiar nas suas referências, no seu gosto, no que você já leu. Então, no terceiro dia de revisão, preste atenção no detalhe das palavras, da pontuação, a estrutura das frases e tente deixar o melhor possível conforme a sua própria análise, o seu pensamento de editor. Então, esse vai ser o terceiro dia de revisão. Quando você terminou esse texto, se você gostou, se você achou que ficou legal, você pode mandar aqui para o canal, por e-mail, por comentário. Então, é isso. Bom trabalho!
Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Nós vamos tentar fazer vídeos novos de exercícios a cada 10 dias ou 15 dias e uma vez por semana. Preste atenção que deve ter algum vídeo de comentário dos exercícios que foram enviados. É isso, bom trabalho, até a próxima!